Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida, a aula de Projeto de Vida, aula magna de Projeto de Vida, aula das aulas, aula Nobel de Projeto de Vida. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Pajeú do Piauí, aquele abraço. Muitos polos conectados. Abraço, minha amiga Marivânia Figueiras, sempre presente e sem perder tempo. Sem perder tempo, sem perder tempo. Porque tempo é, porque tempo é, porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será? E qual será a nossa temática de hoje? Os 4 pilares da educação na construção do projeto de vida. Introdução. Estamos entrando na reta final das nossas aulas sobre projeto de vida para a segunda série de ensino médio, agora abordando a contribuição dos 4 pilares da educação para a construção do nosso projeto. Por quê, professor? Temos alguns objetivos. Olha o primeiro, identificar as aprendizagens, olha só, as aprendizagens fundamentais propostas pelos 4 pilares da educação, refletindo sobre como elas estão sendo vivenciadas dentro e fora da escola e como estão contribuindo para a sua vida e para a construção do projeto de vida. Em seguida, compreender e aplicar os conhecimentos e práticas que compõem os pilares da educação. Eliseu Martins, também presente, aquele abraço. Turma, os 4 pilares da educação são aprendizagens fundamentais que todo estudante deve dominar ao final da sua vida escolar na educação básica, no ensino médio. São habilidades que ele deve dominar ao final do ensino médio. E quais são elas? Daqui a pouco a gente confere. Antes, vamos recordar a aula anterior, recordando exatamente as atividades da aula anterior. Sabemos muito bem que na aula anterior continuamos a nossa reflexão sobre a realidade virtual, as amizades, as relações interpessoais no mundo virtual. Semana passada abordamos um tópico muito interessante que foi sobre os vínculos nas relações interpessoais e conversamos um pouco também sobre as gerações que se sucedem com o passar do tempo. E a primeira pergunta é: qual geração é composta totalmente por pessoas que nasceram entre os anos de 96 e 2010? Turma, nós temos atualmente 6 gerações convivendo em nossa sociedade. Uma geração está se despedindo, que é a geração tradicionalista, pessoas nascidas antes de 1946. Elas estão se despedindo, nem digo mais aos poucos, mas bastante pessoas dessa geração se despedem do nosso convívio no decorrer dos dias, dos meses e do ano. Em seguida, nós temos os baby boomers, geração X, Y, Z e Alpha. Essa geração que está entre 96 e 2010, ela é conhecida como a geração dos centennials. É uma geração que já é, vou usar um termo, talvez não seja apropriado, mas para entendermos, é uma geração
virtualizada, uma geração que nasceu no mundo digital, nasceu no mundo onde as relações virtuais eram realidades. Então, é uma geração que não entende o mundo analógico. O mundo do professor Marciano é um mundo pré-histórico para as pessoas da geração Z. Da geração Y, os millennials, eles ainda tiveram um contato com o mundo analógico, o final da era analógica, mas a geração Z não teve nenhum contato. É aquele meme que a gente vê na internet, uma criança olha para uma máquina de escrever, que para o pai é algo comum, e para ele é algo incomum, pré-histórico, mas quando ele vê a máquina de escrever, ele arregala os olhos e diz: nossa, ela imprime enquanto a gente digita. Certo? É um mundo diferente, o mundo analógico das máquinas. Para você que marcou Centennials, geração Z, só posso dar um 10, aquele 10, mas é aquele 10 com louvor. Vamos seguir adiante. A segunda questão é a seguinte: qual geração é constituída totalmente por pessoas que nasceram no século 21? Vejam bem, a geração Z, os Centennials, eles é uma geração do século 21, mas muitos deles nasceram no século 20. Ela está numa transição entre o século 20 e o século 21. É uma transição. Alguns membros da geração Z nasceram no século passado. A geração que nasceu totalmente no século 21 é a geração alfa, basicamente a partir de 2010. É uma geração que nasceu no século 21. É a única geração que pode dizer: olha, nós somos do século 21, vocês todos são do século passado. Então, é uma geração totalmente diferente, uma geração que nasceu no mundo virtual, digital, das nuvens, rápido, né, da realidade, da tecnologia, da robótica, da automação. É uma geração que precisa uma atenção maior por parte dos líderes que são das gerações antigas. Por quê? Porque, por exemplo, o sistema educacional tem que se adaptar a essa geração. É por isso que temos o novo ensino médio. O novo ensino médio não foi feito para mim, para o pessoal de Cajueiro da Praia, para o pessoal de Dom Inocêncio, Eliseu Martins, Pageu do Piauí. O novo ensino médio não é para vocês. Ele é para a geração alfa, é para o teu irmãozinho, que tem 4 anos, é para o teu sobrinho, que tem 5. O novo ensino médio é preparado para que seja uma realidade quando a geração alfa chegar ao ensino médio, tá bom? Por isso que nós estamos confusos, porque é algo que não foi preparado para a gente, mas para a geração alfa. Nota 10! Eu vejo muitas críticas ao novo ensino médio. Claro, há sim muitas críticas, mas algo positivo é que ele foi pensado para uma nova geração que está surgindo. Fabi Araújo, bom dia! Aquele abraço carinhoso. Salve, salve! Seja muito, muito, muito bem-vinda à nossa aula. Agora sim, ó, projeto de vida, pilares da educação. Olha quanta coisa interessante nós temos hoje para discutir sobre os pilares da educação. Muita coisa interessante, viu? Não saiam daí, não saiam, porque a aula está totalmente excelente, como falam na gíria popular. Turma, ó, meu amigo Jacques Villeneuve, campeão mundial de Fórmula 1 em 1997. Abraço, meu querido, saudades. Filho do saudoso piloto Gilles Villeneuve. Nunca foi campeão mundial, Gilles, mas sem dúvida é um dos maiores da história. Seu pai é um dos maiores da história, Jacques Villeneuve.
Parabéns, hein? Abraço, meu querido, sempre presente em nossas aulas, tudo bem? Turma, pilares da educação da Unesco. Bom, eu já falei no início da aula, vou retornar, que todo estudante vai ter que dominar essas aprendizagens, essas habilidades ao final do século XXI. Por quê? Porque eles são considerados as aprendizagens essenciais para o século XXI. Quais são elas? Olha só. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Todo estudante, ao final da terceira série de ensino médio, para vocês, ao final de 2023, precisa dominar a habilidade de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Por quê? Porque elas quatro têm relação com o projeto de vida. Se eu aprendo a conhecer, eu estou contribuindo para o meu projeto de vida se tornar realidade. Se eu aprendo a fazer, eu estou contribuindo para o meu projeto de vida se tornar realidade. Se eu aprendo a conviver, da mesma forma. Se eu aprendo a ser, da mesma forma. Turma, os pilares da educação, eles estão interligados. Uma habilidade liga e está unida à outra. Eles foram elaborados em 1999, na virada do século XX para o século XXI, por um professor francês, Jacques Delors, e publicado no relatório Educação, um tesouro a descobrir, da Unesco. Então, meus alunos lindos, maravilhosos, de Cajueiro da Praia, de Dom Inocêncio, de Eliseu Martins, Pajeú do Piauí, o que é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. São habilidades que vão nos permitir que a gente possua uma educação ao longo da vida. Porque o grande problema dos estudantes é enxergarem a sua vida a partir das etapas escolares. O grande problema para o jovem em si, ele enxerga a sua vida a partir das etapas escolares, certo? Eu era no ensino infantil, eu era uma pessoa no ensino fundamental, eu sou uma pessoa no ensino médio, então eu sou uma pessoa na faculdade, pronto, acabou a minha obrigação em conhecer, em estudar, em aprender. Não. Toda a nossa vida é um aprendizado. Durante toda a nossa vida, nós temos que aprender a conhecer, aprender a fazer, a conviver e a ser. É o que chamamos de educação ao longo da vida. Olha só, turma, a ideia de uma aprendizagem ao longo da vida, ela é muito antiga. 600 anos antes de Cristo, Lao Tse, fundador do taoísmo, ele falava que todo estudo é interminável. Por mais que você, daqui a alguns anos, conclua o curso superior da sua preferência, você não pode jamais se conformar com a graduação. Você tem que buscar mais a especialização, o mestrado, o doutorado, cursos de atualização e aperfeiçoamento, congressos, feiras, enfim, você sempre tem que buscar o conhecimento. Para quê, professor? Para que você esteja bem posicionado no mercado de trabalho. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais conhecimento que você possa comprovar você tiver, melhor você vai estar situado no mercado de trabalho. Isso não quer dizer que quanto mais estudar, a chance de emprego,
Quanto mais estudar, mais o seu emprego estará garantido. Não, mas mais chances você terá. Então, não pare de estudar jamais. Não para no ensino médio. Aluno de Cajueiro da Praia, Dom Inocêncio, Eliseu Martins, Pajeú do Piauí, não para no ensino médio. Continua os estudos, não para na faculdade, faz uma especialização, um mestrado, uma pós, cursos, viagens, congressos, feiras. Nunca pare de estudar. É a educação, é o conhecimento comprovado que vai aumentar suas chances de conseguir um emprego e empregos que possuam melhores salários. A educação ao longo da vida é fundamental. Olha o que diz Paulo Freire. Não é possível ser gente senão por meio de práticas educativas. Esse processo de formação perdura ao longo da vida toda. O homem não para de educar-se. Sua formação é permanente e se funda na dialética entre teoria e prática. Nossa formação, ela dura a vida inteira. Eu tenho um pai de uma amiga minha, ele tem mais de 50 anos, 55, 60. Ele acabou de ser aprovado para geografia na Universidade Federal do Piauí. Ele tinha um emprego num hospital no qual trabalhava há quase 30 anos, foi demitido e quando ele buscou o trabalho, não conseguiu. O que foi que ele pensou? Eu vou tentar me virar, certo? Com alguns trabalhos avulsos, mas eu vou buscar me qualificar para me recolocar no mercado de trabalho. Daqui a 4 anos teremos um professor de geografia novo no sentido de recém-formado, no mercado de trabalho de Teresina. Ou seja, só a educação permite que uma pessoa se reinvente ao longo da sua vida, como esse meu amigo, né? Esse pai dessa minha amiga, perdão, está se reinventando e vai se recolocar no mercado de trabalho. E quem sabe, daqui a 4, 5 anos, ele seja um professor de geografia do Canal Educação. Ninguém sabe como é a vida, entendeu? Mas o importante é você se recolocar, você se qualificar, tá certo? Bom, aprender a conhecer é o primeiro pilar. Saberes que permitem compreender o mundo. Turma, aprender a saber não é adquirir conhecimento apenas. Aprender a conhecer significa dominar os instrumentos do conhecimento, principalmente a pesquisa. Um aluno que copia atentamente o que o professor escreve no quadro, resolve as tarefas de acordo com o que está no quadro e resolve a atividade do livro de acordo com o que ele leu naquele capítulo específico. Ele é um aluno excelente! Nota 10! Não, ele é nota 8. Ele está fazendo somente a sua obrigação. Pode até tirar um 10 na prova, mas ele não aprende a conhecer. O aluno nota 10, o aluno essencial no futuro, ele sabe pesquisar. Hoje a aula de história foi sobre Revolução Francesa. Leiam o capítulo 10 do livro de história. Todo mundo vai ler o capítulo. Aliás, nem todo mundo, né? Só alguns. O aluno que aprendeu a conhecer, ele não vai ficar só no livro, não. Ele vai procurar uma enciclopédia, saber um pouco mais sobre a Revolução Francesa. Ele vai buscar documentários, ele vai ler nos jornais, revistas, reportagens sobre o assunto. Ele vai pesquisar sobre o assunto. E então ele vai descobrir que o que está nos livros didáticos é o resumo do resumo, que há muita mais história para a gente conhecer. E ele vai ficar alegre, por quê? Ele vai ficar alegre porque ele vai estar conhecendo de verdade sobre a Revolução Francesa.
Saber, por exemplo, que a data da Revolução Francesa corresponde a um ano posterior ao evento. A pessoa que aprende a conhecer, ela tem dentro de si a curiosidade intelectual. E ao pesquisar, ela vai compreender de fato o real. Ela vai estimular o seu sentido crítico. Então, aprender a conhecer, turma, não é apenas estudar a matéria da prova no livro e estudar o caderno, é ir além. E indo além, aprender a conhecer supõe três habilidades. Olha só. Exercitar a atenção, exercitar a memória e exercitar o pensamento. O que é exercitar a atenção? Nós falamos na aula passada sobre as gerações. A geração Y, a geração Z e a geração Alfa. Com relação à geração Z e à geração Alfa, nós aprendemos que são gerações com pouca capacidade de concentração, porque o acesso às informações que elas possuem é muito rápido, muito dinâmico, e é muita coisa que elas absorvem sem a reflexão necessária, muitas vezes. Nessa era dominada pela imagem televisiva ou digital, o jovem precisa aprender a prestar atenção às coisas e pessoas. Quer que eu diga um costume que vocês têm e que vocês não percebem e que eu, um quarentão, percebo e reclamo todos os dias com os meus alunos e com minhas sobrinhas? Quer que eu diga? Vocês perguntam algo pra gente e viram o rosto pro outro lado, não dão atenção à resposta. Vocês são assim. É uma geração que não consegue prestar atenção. O aluno, eu estou na sala de aula com o aluno me pergunta algo, na hora que eu vou explicar, aí ele olha para baixo, ele olha para cima, ele olha para um lado, olha para o outro, ele olha para os dedos, ele olha para dentro da mochila e não presta atenção no que eu estou falando. Por quê? Porque vocês estão tão dominados pela era digital que perderam a capacidade de focar. É tudo nuvem, nuvem aqui, é aba ali, é aqui, aqui, aqui. Da mesma forma com meu filho e com minhas sobrinhas. Reclamo bastante com eles. Me perguntam algo, quando eu vou explicar, viram o rosto, a atenção está no outro lado. Já pararam para perceber o estrago na vida de vocês? Porque vocês só conseguem escutar o áudio agora em velocidade rápida? Percebe então, querido aluno? Marivânia Figueira, abraço carinhoso, minha querida. Muito cuidado. Para aprender, tem que prestar atenção. A sucessão de informações, ela é muito rápida. E para você aprender, você tem que apreender. Prestar atenção e ficar atento. Atento ao que realmente importa. Ó. A mente nossa de um jovem da geração Z e Alfa é assim, ó, é cheia de post-it, que ele não consegue organizar. E fica difícil, tá bom? Aprenda a exercitar a atenção. Quando você estiver jogando, em estágios, em empresas, viagens, nas diversas situações da vida, aprenda a prestar atenção. Porque você só vai exercitar a sua memória se você prestar atenção, tiver foco. Cajueiro da Praia, Dom Inocêncio, Eliseu Martins, Pajeú do Piauí. Gente, nós corremos um risco enorme na era digital. Que risco é esse? Imaginar que a memória é inútil. Por quê? Porque eu posso armazenar tudo, por exemplo, ou num pendrive ou em nuvens. Eu não preciso mais armazenar nenhuma informação. Porque a minha memória ela pode ficar no pendrive e nas nuvens.
Exatamente, Marivânia Figueira. Déficit de atenção é um dos grandes problemas da geração atual. Você pode perceber, faça o teste, Marivânia. Conversa com um sobrinho teu de 10, 11 anos e veja como ele não consegue focar a atenção em você. Virou moda e problema. Problema não, o problema é palavra difícil. Virou moda e uma questão, né? Conversa com um sobrinho teu de 10, 11 anos e você vê que ele não consegue, e um jovem também de 15, 16, 17, ele não consegue focar a atenção em você. A atenção dele está em outro lugar. Pode prestar atenção, Marivânia, que isso acontece. Eu vejo muito com os meus alunos, né? Eu falo com eles, olha, se me perguntou, presta atenção na resposta, tá bom? Turma, a memória, ela deve ser treinada desde a infância. Tem muita gente que questiona a questão do aprender de cor. Ah, não é errado aprender de cor. Não, o aprender de cor, o decorar, tem a sua utilidade, a sua vantagem, porque aprendendo de cor, decorado, né, eu exercito a minha memória. Mas, além da memória ser exercitada, nós precisamos ser seletivos na escolha dos dados e aprender algo chamado memorização associativa. Memorizar a partir de associações. Querem um treinamento interessante sobre como memorizar de modo associativo? Por exemplo, você vai buscar agora palavras que estejam no universo da palavra que eu vou dizer. No universo, que te lembrem, isso é associar. Vamos lá. Bola. Aí você diz anel. Anel é redondo como uma bola. Ó. Associei. Bola, anel. Casamento. Amor. Sentimento. Dor. Percebem? Associar. Associando as coisas. A memória associativa. Buscar interligação entre os elementos. Poderia ser bola, futebol, Neymar, queda, cataratas do Niágara. Então, aprender, desculpa a brincadeira, Neymar, mas é porque eu não perco a oportunidade nunca. Tá? Aprender a associar. A memória associativa é fundamental, tá bom? Gente, e aprender a exercitar o pensamento. Bate aqui na cabeça. Dá uma batidinha na cabeça leve aqui. Aqui ainda tem cérebro. Ainda tem aprender a pensar. Certo? Nós estamos muito acostumados, nessa era digital, a recebermos as informações. Recebermos e consumirmos informações. Recebermos, consumirmos informações, aceitarmos as informações. Recebermos, consumirmos informações, aceitarmos informações e passar adiante para a próxima informação, deixando de passar por uma etapa que é a etapa do pensamento. Pergunto para você, aluno de Cajueiro da Praia, aluno de Dom Inocêncio, de Eliseu Martins e Pajeú do Piauí. Quando você lê um livro, ou um capítulo de um livro, você para e fica olhando para as nuvens? Né, pessoal, eu não sou doido não, eu ficar olhando para nada. Não, porque o correto é isso. É você ler um livro e ficar depois olhando assim. Fica olhando assim, ó. Eu li um livro, uma coisa interessante, um texto, eu estou lá olhando pro nada. Sabe por quê? Porque quando você leu a coisa e você fica parado assim, você está pensando sobre o que você leu. Isso é fantástico. É importante eu pensar sobre o que eu li. É por isso que o professor de português seu fala que você tem que conversar com o texto. Por quê?
Porque você lê um parágrafo, ô Rubem Alves, eu não entendi, vou ler de novo, tá bom, Rubem Alves? Para ver se eu entendo. Aí você lê de novo o parágrafo. Aí você lê um texto, ô Érico Veríssimo, eu não entendi o que seu texto quis dizer. Mas eu vou ler de novo, meu amigo. Pensar sobre o que a gente lê, pensar sobre a informação que a gente recebe é fundamental. Então, querido aluno, não tenha medo de, após ler um livro, ficar assim. Não tenha medo. Porque é teu pensamento que está começando a agir. Você está pensando sobre... Recebeu uma informação. Aí você está assim. Pensando na informação. Raciocínio. Aí nós temos 2 métodos de pensamento. Nós temos... o próprio documento, Pilares da Educação, ele mesmo é quem recomenda esses métodos, o método dedutivo e o método indutivo. Vocês precisam, ao decorrer do ensino médio, dominar esses 2 métodos, ou pelo menos ter um contato com eles, saber como eles funcionam. O que é o método dedutivo? É uma dedução. Eu vou deduzir, não é? Como um detetive, não é? Elementar, meu caro Watson. O cigarro está no cinzeiro, o cigarro ainda está com fumaça. Isso quer dizer que o assassino esteve aqui há pouco tempo. Eu vejo uma gota de suor na mesa. O bandido esteve aqui há poucos minutos. Deduzir. É um processo de análise de uma informação que nos leva a uma conclusão. Ele é sempre do geral para o maior. Eu parto de uma evidência, né, do geral, até chegar a uma conclusão. Por exemplo, olha só. Eu sei que os suspeitos do crime estavam na sala entre 1 e 2 da tarde, entre as 13 e as 14 horas. Eu também sei que João não estava na sala entre as 13 e 14 horas. Logo, eu posso concluir, João não é suspeito do crime. Percebem? Isso é o método dedutivo. Eu parto do maior para uma conclusão. João não é suspeito do crime. O método dedutivo, eu apenas vou descobrir, eu não vou produzir conhecimento. A gente produz conhecimento no método indutivo. No método dedutivo, eu vou descobrir. O método indutivo é o método científico por excelência, ele é mais complicado. Por quê, professor? Porque é um método em que você vai elaborar uma teoria. E toda teoria, certo? A teoria não é uma verdade absoluta. Toda teoria pode ser contestada, ela pode ser estudada, refutada, né? Pode ser ampliada e assim por diante. Como é o método indutivo? Eu passo de uma premissa particular do menor para uma generalização até chegar ao universal. Então, é o método científico. Como é que se faz? Como é que criaram a vacina da Covid? A partir do método científico indutivo, a partir da verificação de hipóteses, de testagem das hipóteses. Se um só elemento não estiver de acordo com a teoria praticamente pode ser descartada e assim por diante. O método indutivo, ele pode criar conhecimentos novos. E uma teoria pode ser derrubada por outra teoria. Por exemplo, o meu estudo vai ser sobre a expectativa de vida dos animais. Eu vou fazer um estudo sobre a expectativa de vida dos animais. O que é que eu vou fazer? Eu vou observar
o ciclo da vida de alguns animais. Gente, é muito animal que tem no mundo. Nós temos no mundo milhões de espécies. Eu não tem como eu fazer uma pesquisa em milhões de espécies. Eu vou pegar o quê? Uma amostra. Aí eu pego um gato, eu percebo que o gato morre um dia. Todo gato é mortal. Todo cachorro é mortal. Todo pássaro é mortal. Todo peixe é mortal, morre um dia. De acordo com essa minha amostra, se ela for significativa, porque eu peguei um mamífero, eu peguei um peixe, pode ter pegado um anfíbio. De acordo com essa minha amostra, aí eu crio minha teoria. Todo animal é mortal. Essa teoria vai ser levada à comunidade científica e ela vai refutar ou não. Outros cientistas vão pegar outras amostras de outros animais e vão verificar se eles são mortais ou imortais. A minha teoria está valendo. Até chegar o dia que um cientista, na Groenlândia tem um animal lá que é imortal. A sua teoria não vale. Ela tem que ser revista. Isso é o método indutivo. Por não entendermos o método indutivo, é que o brasileiro essa semana está brigando com pesquisa eleitoral. Está todo mundo brigando, a pesquisa eleitoral não condiz com a realidade. Quem fala isso é porque não conhece o método indutivo, o método científico. O Brasil possui, 250 milhões de habitantes. Não é possível eu fazer um levantamento, uma pesquisa, com 250 milhões de pessoas. Até porque nem todo mundo vai votar no dia da eleição, por exemplo. Nem esse número não consiga atingir nem no dia da eleição. O que é que a pesquisa faz? Ela vai fazer um recorte da sociedade. Ela vai pegar membros da classe A, da classe B, da classe C, da classe D, de acordo com os dados socioeconômicos que nós temos. Só que o Brasil, o último censo nosso foi em 2010. Nós atrasamos o nosso censo, estamos fazendo agora. Então, as pesquisas de hoje estão se baseando em dados socioeconômicos de 2010, que estão, agora percebemos, defasados. Estão defasados. Então, pegou turma dessa ABCD, pegou gente de várias religiões, as religiões mais importantes, segundo o censo de 2010. Aí pegou a proporção. Percebe, então? Você faz um recorte da sociedade. Aí você seleciona 4.000 pessoas. Professor, é muito pouco, 4.000. 250 milhões. Não, porque esse recorte aqui é um recorte de qualidade. Ele representa o perfil populacional brasileiro, segundo o último censo, que é o que nós temos, né, de mais confiável, de mais abrangente. Ora, se uma teoria científica ela pode ser refutada por outro cientista, é óbvio que uma pesquisa eleitoral ela pode não se aproximar o bastante do retrato eleitoral brasileiro. Ela pode se equivocar. Ela pode não apresentar dados que se aproximem da realidade. A realidade só quando tivermos o universo total de pessoas, no caso, no dia da eleição e da apuração. A pesquisa é um retrato. A pesquisa mostra uma tendência. O grande problema que está gerando toda essa confusão no Brasil durante essa semana é que as emissoras de televisão, jornais, rádio, internet não fizeram
tratamento das informações, que é uma habilidade que você, aluno, aprende desde a educação infantil. Saber ler gráficos, saber ler tabelas, saber fazer tratamento de informações. Como não fizeram tratamento adequado das informações, não possuem especialistas na área, geraram expectativa nos dois lados. E aí chega no domingo os dois lados frustrados. Porque levantaram expectativa acentuada sobre um processo que não foi abordado corretamente de modo científico, o processo de tratamento de informações. É por isso que é importante, querido aluno, que você, isso aqui eu estou falando para você porque eu, professor Marciano, eu estudei o método indutivo. Não sou um especialista, mas eu estudei. E eu sei como as coisas acontecem. Eu sei que algo que a pessoa diz para mim pode ser refutado, se ela não me trouxer provas, não me trouxer elementos. É importante, querido aluno, o método indutivo é importante conhecer como funciona o conhecimento científico, a produção de conhecimento científico, tá bom? Vamos lá! Aprender a fazer. Já sei pesquisar, exercitar a memória, o pensamento, aprender a fazer. Gente, aprender a fazer não é só aprender uma profissão. Não é aprender uma profissão. Aprender a fazer não é aprender uma profissão. Aprender a fazer é aprender habilidades e aptidões. Desenvolver habilidades e aptidões. Eu não vou aprender a construir um muro. Porque se eu só sei fazer um muro, é muito pouco. Mas eu vou aprender as habilidades geométricas para fazer um muro. Aí é diferente, porque quando eu aprendo habilidades geométricas, eu posso usar meu conhecimento em vários locais. Então, ensinar o aluno a colocar em prática os conhecimentos e adaptar a educação ao mundo do trabalho. O foco é o conhecimento, o foco não é a profissão. É por isso que é projeto de vida. O foco está no teu conhecimento, nas tuas habilidades. É por isso que, professor, né? Por isso que, professor, você podia fazer aí um relatório, um questionário para a gente saber que profissão descobrir, né? Eu vou cursar. Não, não é só isso. O projeto de vida não é só isso. É você aprender as habilidades necessárias para o mercado de trabalho também. Olha só, adquirir não somente uma qualificação profissional, mas competências que tornem a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e trabalhar em equipe. Habilidades técnicas, habilidades comportamentais. Aprender a fazer no âmbito das diversas experiências sociais ou de trabalho que se oferecem aos jovens e adolescentes. Por exemplo, os cursos técnicos do novo ensino médio. Vocês estão fazendo os cursos técnicos do Cana Educação, percebem que a grade curricular, as disciplinas dos cursos técnicos, elas não são apenas voltadas para o curso técnico em si, mas para mais conhecimentos como ética, aprendizagem interdisciplinar e assim por diante. Continuando, olha só, aprender a conviver. Esse talvez seja o grande desafio da sociedade brasileira e mundial nos próximos anos. Aprender a conviver, porque está claro que nós somos muito diferentes entre si. Está claro que no Brasil as pessoas possuem pensamentos políticos diferentes, preferências clubísticas diferentes, ideologias diferentes, conceito, compreensão de moral diferente. Está claro, cada vez mais claro, que o Brasil
É o país dos diferentes, não é o país do futebol. É o país dos diferentes. O Brasil, as pessoas são muito diferentes entre si. Mais do que nós imaginávamos. E aí eu vejo muita gente falando, não, afaste-se das pessoas tóxicas. Sim, afaste-se das pessoas tóxicas. Mas nós vamos ter que aprender a viver juntos, o mais cedo ou mais tarde. Não tem jeito. Nós não podemos simplesmente bloquear pessoas no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, parar de falar com o vizinho, parar de falar com meu pai, com minha mãe, porque temos ideias diferentes. Talvez agora, no calor do momento, nós façamos isso, mas um dia nós vamos ter que aprender a conviver juntos. Não tem jeito. Nós vamos ter que conhecer o outro, como ele pensa. E como dois porcos espinhos que se abraçam, vamos ter que dar um jeito disso acontecer. E a educação é fundamental, por quê? Porque a educação, ela tem que ensinar principalmente para a não violência. Aí vem a habilidade dos cursos da faculdade, formalizar o que já saber, formalizar o que já sabe, da prática à teoria, o diploma. Exatamente, Marivânia Figueiras. Exatamente, você captou a essência, olha só. Aí vem a habilidade dos cursos técnicos e faculdade, formalizar o que já sabe, da prática à teoria, o diploma. Exatamente, Marivânia. Isso mesmo, aprender a fazer. Você vai somando habilidades que vão sendo, né? Porque você vai reconhecendo nos cursos que você vai fazer. Muito bem colocado, querida. Ó, turma, ensinar a não violência na escola. Uma educação que ensine as pessoas a evitar os conflitos. A Bíblia diz, ame-se uns aos outros. Mas se não conseguir amar, suporte o outro. Suporte. É a Bíblia, é um livro sagrado. Usa a palavra suporte. Se não consegue amar, suporte a outra pessoa. Tente resolver os conflitos de maneira pacífica. E como eu faço isso? Conhecendo a outra pessoa. A escola tem que ensinar a não violência. Nós temos que descobrir o outro, a outra pessoa, na escola. Tomar consciência de que nós somos iguais, semelhantes, e que nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos entre si uns dos outros. Nós dependemos entre si. Olha aqui essa fotografia. É um exercício de aprender a viver juntos. Aprender a conviver. Crianças diferentes conhecendo-se numa roda de bate-papo. A escola precisa ensinar a não violência. E eu, professor Marciano, eu só conheço um caminho. É o caminho do amor. Vá à escola onde eu dou aula e veja se os alunos não me adoram, não me amam. Porque eu amo a cada um. Mesmo os que dão trabalho ou os que são comportados. Os que me dão trabalho, eles me abraçam no pátio, me beijam. Eles pedem a bênção, às vezes, porque eu sou velho, estou barba branca. Não tem outro caminho que não seja o caminho do amor, professor. Não adianta entrar em choque com os alunos. Não adianta você entrar em conflito. Não adianta. O caminho é o caminho do amor. É amar aquele que te ama, o aluno que te ama, e amar o aluno que te dá trabalho. Não tem jeito. Pode ir lá na Escola do Poeta, no Jacinto Andrade, Teresina, e veja como os alunos se comportam comigo. Turmas que são difíceis e que comigo são turmas maravilhosas, porque a linguagem do amor. Para começar, eu não uso palavras negativas. Eu chamo meus alunos de queridos, preciosos. E quando algum aluno fala alguma coisa, um palavrão, eu digo, opa, o professor só fala a palavra positiva. Palavra negativa na minha sala, não. Aí ele já, ô, professor, desculpa. Entendeu? Usar também uma linguagem positiva com os alunos. É difícil,
mas é possível. Tem outros professores na minha escola que também usam a linguagem do amor e a gente percebe a diferença, tá bom? Olha só, gente. Opção pelas metodologias de ensino. Aqui eu vou passar, aqui é mais ligado a professor, certo? O professor que utilizar metodologias adequadas para cada turma, né? Aprendizado por problemas, estudo de casos. Aqui é mais voltado para o professor. Professor, use as metodologias ativas de ensino, não é? Use a criatividade. Cada turma é diferente. Um plano de aula que você usa no segundo ano A pode não ser o melhor para o segundo ano B. Você tem que sentir que uma turma funciona com a sala arrumada, a outra turma com a sala um pouquinho desarrumada, a outra turma em círculo. É preciso sentir. É difícil, mas tem que sentir as turmas, tá bom? Continuando, tá bom? Aprender a viver juntos, ó. Desenvolver a compreensão do outro, o aluno. Compreenda o outro, aluno. Você que está me assistindo de Cajueiro da Praia, Dom Inocêncio, Eliseu Martins, Pajeu do Piauí. Tente compreender o outro que está do teu lado. Em seguida, perceba que você é dependente dele, é interdependente. Professor, eu não dependo de ninguém. Depende sim. Quer um exemplo? Se os alunos da tua escola começarem a sair todos porque não gostam da escola e sair muito aluno, a escola fecha. Porque o governo vai dizer, olha, a demanda ali naquele bairro é pequena. Vamos fechar aquela escola e vamos abrir outra em tal bairro. Aí você que ia andando para a sua escola, você vai ter que pegar um ônibus, por exemplo. Você depende. A escola funcionar bem é fundamental para ela continuar aberta, por exemplo. Nenhuma escola que dá problemas 5, 6 anos seguidos, ela sobrevive, nenhuma. Mesmo escola pública. Os governos fecham escolas públicas que não há um mínimo de rendimento, que não há um mínimo de convivência, que dá muito trabalho. Não pense que isso não acontece, que acontece. Desenvolver o respeito pelos valores, do pluralismo. As pessoas são diferentes, gente. Nós somos plurais, somos diferentes. Desenvolver a compreensão mútua. Eu compreendo você, você me compreende. A paz. Realizar projetos comuns. Gerenciar os conflitos. É fundamental gerenciar os conflitos. Em vez de entrar em conflito, buscar o entendimento. Buscar o diálogo. O que é o diálogo? Diálogo é uma conversa que deve levar ao acordo. Todo diálogo tem que levar ao acordo. Se não levou ao acordo, não foi diálogo, foi conversa, foi discussão, foi debate, etc. E para encerrar, aprender a ser. Só que esse aprender a ser aqui não é o ser no sentido de comportamento. É o ser enquanto pessoa humana, o ser. E aí tem a ver com a educação. Aprender a ser é aprender a ser por completo. Deixa eu ver se eu coloquei essa figura, se não coloquei. Não coloquei. Mas olha só. Quando eu trabalhava numa rede de escolas em Alagoas, em Maceió, essa rede de escolas, ela se vangloriava e ainda se vangloria da educação integral. O que é educação integral? É isso aqui, ó. Toda educação, ela tem que desenvolver totalmente a pessoa. O espírito, o corpo, a inteligência, a sensibilidade, o sentido estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade. O que isso quer dizer? Que a educação não é só 10 em matemática, 10 em português, 10 em física, não é só aprender a resolver equações, não é só aprender a ler e escrever. A educação é você desenvolver também seu corpo, hábitos de higiene, olhar para o belo, saber relacionar com as pessoas, tudo isso deve ser trabalhado na escola. Então, aí essa escola, ela fez uma propaganda na televisão, que ela botou um aluno, aí ela colocou isso aqui, ó, um parêntese na cabeça do aluno e colocou um 2 ao quadrado. Aí o slogan era assim:
nós elevamos seu potencial. Nós elevamos o potencial. À primeira vista, propaganda perfeita, não é? A escola está dizendo que quem entra lá sai 2, 3, 4 vezes melhor, né? Por causa da educação daquela escola. Só que eu disse assim, olha, me desculpe, mas essa sua propaganda aqui, ela não está de acordo com o conceito atual de educação. Mas por quê, professor? Porque a educação ela é integral. E você está enfatizando apenas a mente da pessoa. E a educação cuida do corpo, do espírito, da inteligência, da sensibilidade, da responsabilidade. Então, o correto era essa propaganda ser assim. O correto era assim, ó. Toda pessoa é levada ao quadrado. A educação cuida de todo ser humano e não apenas de um aspecto, entendeu? Que é o aspecto cognitivo. Então, o aprender a ser tem essa questão de você desenvolver-se completamente, tá? Desenvolver uma personalidade que esteja à altura de agir com mais capacidade de autonomia, discernimento e responsabilidade social. Por isso, a educação não deve negligenciar nenhuma dimensão do ser humano. A educação tem que cuidar da memória, do raciocínio, do sentido estético, das capacidades físicas, da aptidão para a comunicação e assim por diante. Querido aluno, querida aluna, essa foi a nossa reflexão sobre os pilares da educação para o projeto de vida. Sai dobrado! Teorema de Pitágoras. Muito obrigado, Marivânia Figueiras, Cajueiro da Praia, Dom Inocêncio, Eliseu Martins, Pajeú do Piauí, nossas referências. E eu quero fazer pelo menos uma atividade. Então vem comigo, ó. Ensinar o aluno a pôr em prática os seus conhecimentos e também como adaptar a educação ao mundo do trabalho. O foco é o conhecimento e não a profissão em si. A pergunta é: qual pilar da educação foi descrito acima? Ensinar o aluno a pôr em prática os seus conhecimentos e também como adaptar a educação ao mundo do trabalho. O foco é o conhecimento e não a profissão em si. É aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver ou aprender a ser. Muito bem, gente, é isso mesmo, aprender a fazer, não é? Fazer a ligação da educação com o mundo do trabalho, mas focando o conhecimento, não apenas a profissão. Para você que marcou, letra B, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode continuar, pode comemorar. Essa que fica para casa, nossa revisão. Hoje nós aprendemos sobre os pilares da educação da Unesco, elaborados na virada do século XX para o século XXI, por Jacques Delors, professor francês, publicado no relatório Educação, um tesouro a descobrir. Esses pilares da educação nos mostram que a educação deve ser algo que se realize ao longo das nossas vidas. Nossas vidas não são etapas escolares. Toda a nossa vida é um aprendizado. E esses pilares são aprendizados essenciais para o ser humano do século XXI. Aprender a conhecer, saberes que permitem compreender o mundo, aprender a pesquisar, aprender a fazer, desenvolvimento de habilidades e de novas aptidões, aprender a conviver, aprender a viver juntos, conhecendo o outro, a não
violência e aprender a elaborar pensamentos autônomos e críticos. Educação integral. Em nossa próxima aula, vamos aprofundar sobre o tema aprender a conhecer. Um abraço carinhoso. Salve, salve. Marivânia Figueiras, abraço carinhoso. Salve, salve.